Olá, amigos, telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rabino Ishai Ben Yehudá, estou aqui para falar com vocês mais uma vez da palavra do Eterno nosso Deus. Este sábado é um sábado especial para nós, porque vamos estudar a primeira paraxá do ano, a paraxá Bereshit, Gênesis, o começo. Antes vamos ver um pouco daquilo que acontece no lares do povo de Israel, o recebimento do Shabat, a abertura do Shabat com o acendimento das velas. Continuando então o nosso programa, nós vamos falar hoje sobre Bereshit, que é o princípio. Nós temos aqui Bereshit, bara Elohim, et hashamayim vehaaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Nós vemos aí que Deus começa a criação, a gente acabou de celebrar aí o ano de 5.780, é o ano judaico que estamos vivendo agora, e estamos estudando então a primeira paraxá. Nós temos aí a criação dia após dia, como Deus fez, e no sexto dia, o que acontece? Nós vamos encontrar a criação do homem. Diz aqui no capítulo 1, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem segundo a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Nós temos então aqui a criação do homem. No sexto dia, Deus cria o homem. E detalhe importante que diz o texto, e Deus os abençoou, está no verso 28. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Uma coisa curiosa, amigo telespectador, é que Deus não apenas cria o homem, mas Deus dá ao homem o domínio, o poder, o governo de toda a sua criação. A gente conhece, vocês conhecem o desfecho, né? Que o homem vem a pecar, né? Desobedecendo a Deus, o homem decide por si mesmo desobedecer a Deus e peca, né? Mas Deus deu a ele no começo e esse domínio. Se nós formos verificar, eu vou ver se encontro aqui para vocês o Salmo, onde Deus faz referência a isto, a esse domínio. O livro de Salmo, capítulo 8, diz o seguinte, o salmista Davi fala no versículo 3º, 8, verso 3º, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos,
a lua e as estrelas que preparaste? Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Veja que coisa importante. Deus fez o homem, os nossos pais lá no princípio, um pouco menor do que os anjos. E o texto diz: e de glória e de honra o coroaste. De que maneira? Deus deu ao homem o domínio sobre toda a obra criada. Se o homem não tivesse pecado, nós estaríamos vivendo num paraíso. Mas o homem pecou. Olha o que o salmista Davi continua dizendo no versículo 5. Versículo 6. Fazes com que ele tenha o domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como todos os animais do campo, e as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pela vereda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Então veja, o salmista Davi, ele faz referência àquela criação no princípio, ele fala que Deus colocou tudo debaixo dos pés do homem, mas que o homem não estava mais nesse poder. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. E aí ele fala no verso 6, faze com que ele tenha o domínio sobre as obras das tuas mãos. O homem perdeu o domínio. A gente lembra quando Yeshua foi tentado por Rassatã, e Rassatã disse: todos estes reinos te darei, se prostrado me adorares. Satanás quis dizer que estava sob o seu controle. E, na verdade, quando o homem pecou no Éden, ele entregou nas mãos de Rassatã. Ele acreditou na mentira de Rassatã. Rassatã disse que eles não morreriam. Certamente não morrereis. E nossos pais acreditaram. E com isso foram expulsos do paraíso. Deus coloca ali, nós temos aí na sequência, no capítulo 3, no final do capítulo 3, que Deus lança o homem fora. Nós temos aqui no capítulo 3, nós vamos ver aqui o versículo 21, que diz o seguinte: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui foi o primeiro animal a ser sacrificado para fazer roupas para vestir a nudez de nossos pais. E esse primeiro animal sacrificado já simbolizava a Yeshua, o nosso Messias, porque é dito lá em Apocalipse que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. E com essa pele desse animal, Deus veste os nossos pais ali no princípio. E depois Deus continua dizendo: então disse o Senhor, verso 22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Sabe o que isso significa? Quando Rassatã enganou Eva e perguntou, foi isso que Deus disse? Certamente não morrereis, e ela confirma isso. Ele disse, não, vocês certamente morrereis se pecarem,
Ele disse, não, vocês não vão morrer. E o que Deus faz? Deus os lança fora do Éden e coloca um anjo guardando a entrada do jardim, querubins, diz aqui ao oriente do jardim, e uma espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida. O homem morreria. Adão viveu 930 anos. Morreu. Por quê? Porque pecou. Adão, que poderia estar vivo até hoje. Adão morreu. Nós entendemos que para Deus um dia é como 1000 anos, então ele morreu antes de completar um dia profético, 930 anos. Então, o homem não tem mais a imortalidade a partir dali. Yeshua diz que quem crer em mim tem a vida eterna. Hoje nós adquirimos a vida eterna, a imortalidade, por meio de Yeshua. E a nossa imortalidade se consolidará no final, na vinda de Yeshua, quando nós ressuscitarmos dos mortos para vivermos eternamente com Ele. Shaul HaShalir, o apóstolo Paulo, vai dizer na sua carta que Yeshua é o segundo Adão. O primeiro Adão, que tinha todo o domínio do reino, que Deus havia lhe dado o domínio sobre toda a obra das suas mãos, perde esse domínio quando peca. É por isso que está escrito que os reinos do mundo estão sob o domínio do maligno. Mas o segundo Adão, esse que não pecou, a semelhança do primeiro, quanto à sua maneira de ser humano, esse segundo Adão venceu a morte sem pecar e esse restaurará o reino. Se vocês estiverem interessados, vão encontrar essa passagem na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E no capítulo 15 de Coríntios, Paulo fala que quando voltar Yeshua, ele vai se assentar no trono de Davi. Ele vai reinar por 1000 anos, até que ele haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. E quando completar o reinado de 1000 anos, e todos os inimigos estiverem sob o seu comando, Satanás passará um período de 1000 anos preso, impedido de agir, será solto no final do milênio, sairá a enganar as nações que estão sobre a terra, mas não conseguirá enganar mais todas as nações. E ele será finalmente destruído. Então, quando todos os reinos do mundo, quando tudo estiver sob o domínio de Mashiach, Mashiach entregará o reino ao Pai. Isso você vai encontrar na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 24 ao 28. Então, Yeshua é o segundo Adão. O primeiro perde os reinos, o domínio. O segundo restaura, recupera. Vamos ver um pouco da nossa adoração ao eterno nosso Deus. Chegamos ao final de nosso programa, agradecemos a todos vocês, que o Eterno nos abençoe e nos dê uma boa semana. Shalom, shalom.